O tema da nossa conferência de 2026, no mês da juventude, está no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? A gente diz que conhece a Deus, né? Diz que conhece o culto, sabe cantar todas as músicas. A gente bate ponto na igreja, participamos do aprisco, participamos da Quinta da Vitória, do culto de domingo, do culto de oração. Mas quando a Bíblia nos apresenta Jesus na sua essência mais profunda, ela nos pergunta, ele é chamado de verbo, né? Então, quando a Bíblia apresenta Jesus na sua essência mais profunda, ela o chama de verbo. Então, o tema da minha mensagem de hoje, eu achei que não poderia ser outro além de uma pergunta também para vocês. Se vocês conhecem o verbo, você conhece o verbo? Esse é o tema da minha ministração de hoje. Para a gente entender melhor um pouco disso, do que eu quero passar para vocês, vamos abrir nossas Bíblias no mesmo livro, no mesmo capítulo, nos versículos que estão ali, que é João capítulo 1, versículo do 1 ao 18. Esse vai ser o texto da nossa introdução. Eu vou dissertar um pouco sobre isso aqui para conseguir explicar para vocês a relação entre verbo e Cristo, uma crença que tinha antigamente sobre isso também. Quando nós nos aprofundamos no que a palavra tem a nos ensinar, nós absorvemos muitas coisas que o Espírito Santo quer nos dizer. Amém? Todos acharam aí? João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era a Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem em seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos da sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também de sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do seu Pai, este o fez o conhecer. Então, por meio de Cristo, nós podemos conhecer a Deus. Amém? A pergunta tema da mensagem é se a gente conhece o verbo. Logo no início dessa passagem de João, no primeiro versículo, nós temos uma definição muito clara sobre o que é o verbo e sobre quem é Jesus. João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era a Deus. Se a gente fosse aprofundar no significado de verbo, a gente tem no grego uma palavra chamada logos, que é a raiz da palavra verbo. O significado disso é o princípio unificador de todas as coisas, ou seja, é o princípio que unifica tudo, é a estrutura do universo. Se a gente separar esse versículo em 3 linhas, fica mais fácil da gente entender o que eu quero passar para vocês. Tem 4 vírgulas nesse primeiro versículo. A gente vai pular a primeira vírgula, a partir da segunda vírgula a gente separa em 3 linhas. Imagina na cabeça de vocês aí, quem tem uma imaginação fértil. É mais ou menos assim. Quando a gente separa esse versículo em 3 linhas, a gente consegue inferir entre 2 crenças diferentes que tinham naquela época. No primeiro e no segundo verso desse versículo, vemos que o princípio era o verbo e que o verbo estava com Deus. Até aí os gregos e os romanos da época concordariam plenamente com essa afirmação sem nenhum problema. Mas quando a gente parte para o terceiro verso, que diz que o verbo era Deus, esses gregos e romanos iam discordar com certeza. Mas aí, o que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo dizer com o fato de que eles vão discordar que o verbo era Deus? É muito simples. Para eles naquela época a palavra logos era relacionada
a uma estrutura do universo. Como eu disse para vocês, o princípio unificador de todas as coisas, de tudo aquilo que existia, era algo que eles poderiam ter na mente deles, sem que eles precisassem crer, mas que eles pudessem estudar, adquirir conhecimento intelectual sobre aquilo. Nessa primeira parte de João 1, se a gente vê isso de uma forma totalmente contrária àquilo que eles acreditavam. Porque nós dizemos que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra e que Jesus é a verdade. Então, dessa forma, o que era apenas uma palavra que resumiria a estrutura do universo, ou algo que fosse intelectual, a ponto de que se eu estudasse apenas eu conseguiria compreender e conhecer, passa a se resumir ao presente, ao passado, ao futuro, que é a Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Agora você quer ver ficar mais absurdo ainda para a crença deles naquela época, ver eles ficar mais de cara ainda com essa afirmação que tem nesse primeiro versículo. A gente olha o versículo 14. O verso 14 diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Jesus, o que para eles até então o verbo, era apenas a estrutura do universo, ou algo que cabesse dentro do intelecto deles, se fez homem e habitou entre nós. Como que isso é possível? Como que algo que é intelectual, algo que eu consigo colocar na minha mente e compreender apenas com o meu raciocínio lógico, se torna um homem e habita entre nós? Agora rompeu com tudo a tradição deles, Para a gente entender de forma mais clara isso, a gente volta para o tema central da nossa conferência. Porque quando o cristão diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aqui nós nos referimos a Cristo como a verdade dessa frase. É difícil eles entenderem e aceitarem essa palavra como uma verdade, porque a palavra logos ou verbo não está mais associada a uma relação impessoal, não está mais relacionada a uma relação que cabia apenas dentro do intelecto deles. Agora ela passa a ser uma relação pessoal, porque antes que você precisava apenas estudar para conhecer, você passa a ter que crer, você precisa confiar. É aí que acontece uma mudança de chave muito grande entre os cristãos e os gregos romanos na abordagem da realidade. Porque antes, o meio de conhecer o verbo era através da minha frase articulada, do meu conhecimento avançado, mas agora que ele se fez homem, eu preciso apenas confiar. Então, como que aquele monte de fariseus, aquelas pessoas que tinham um intelecto extremamente avançado, vão aceitar que uma pessoa que, porque apenas confiou num homem que veio e se diz ser o Cristo, tem mais verdade nele do que eu? Então, mediante essa relação que antes era impessoal, passa a ser pessoal, a gente consegue fazer uma analogia, para que fique um pouco mais fácil de vocês entenderem. A gente sabe que é um relacionamento, mas é como um relacionamento mesmo. Seja ele amoroso, amigável, para a gente conhecer o nosso próximo de uma forma verdadeira, a gente precisa confiar. Um exemplo muito claro disso é quando vou dar um exemplo que acontece muito para quem trabalha com comércio. Quando você precisa confiar em vender alguma coisa a prazo para uma pessoa, fazer o famoso fiado. Quando você vai fazer o fiado, você normalmente pergunta da pessoa se você não conhece, Mas você não vai conhecer dessa pessoa apenas perguntando para outra pessoa que fez para ela o serviço ou que vendeu para ela o produto. Você vai conhecer dessa pessoa quando você confiar nela. Porque a pessoa pode falar para você que ela não paga ou que ela pagou, mas você só vai ter uma experiência quando você confiar, quando você depositar nessa pessoa a sua confiança. E é isso que nós temos que fazer com Cristo. Porque não adianta nós colocarmos Cristo no nosso intelecto, daqui para cima, e achar que está tudo certo apenas conhecê-lo. Nós precisamos descer 2 palmos da nossa cabeça e colocar ele no nosso coração. Deixar ele agir na nossa vida, ser o centro da nossa vontade, para que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Deus se fez homem e pediu para que nós pudéssemos apenas crer dessa forma, com esse conhecimento adquirido que a gente tem no ensino da Bíblia, ter um relacionamento verdadeiro com Ele, ter um relacionamento no qual nós desejamos de verdade conhecer a Cristo, não apenas ficar com informações sobre a história dele, o que ele fez, mas que nós pudéssemos acreditar que ele fez isso por nós, para que nós herdássemos uma vida eterna. Tendo isso em mente, a gente concorda sobre algo no versículo tema da conferência, que é João 8,32, como está na camiseta aqui, ó. Inclusive estou usando, se não comprou, sinto muito. Mas diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente entra numa concordância de que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra e que Jesus é a verdade, então nós podemos interpretar esse versículo como: conhecereis a Jesus e Jesus vos libertará. Talvez assim fica muito mais fácil da gente compreender aquilo que esse versículo está querendo nos dizer. Quando nós colocamos Jesus no centro
da nossa vontade. Quando nós fazemos a vontade de Deus e colocamos Ele no centro do nosso coração. Então, nós precisamos conhecer a Cristo e confiar nele. Porque do que adianta todo esse conhecimento que os fariseus tinham na época, que os gregos e romanos tinham na época, se a gente não aplica isso na nossa rotina diária, se a gente não aplica isso nas nossas atitudes e no nosso caráter? Eu trouxe essa analogia, a palavra logos, para que a gente entenda que é preciso a gente crer no Senhor para conhecê-lo de verdade e ter um relacionamento verdadeiro. Não apenas colocar Ele no nosso intelecto, fazer dele um livro para juntar conhecimento e apenas ficar parado na estante. Nós precisamos colocar Cristo no centro da nossa vontade, para que nós estejamos no centro da vontade dEle, para que Ele seja uma verdade no nosso coração. A gente passou sobre essa afirmação, sobre essa palavra logos, que é o verbo, que também é Cristo, que é a verdade. Então a gente tem que saber também a diferença entre apenas saber e conhecer a Jesus. Agora que a gente já sabe essa diferença, nós podemos, com a nossa mente, mas de forma, como é que eu posso dizer para vocês? A gente pode, com a nossa mente, conhecer a Cristo, mas conhecer de verdade a Cristo, nós só conheceremos com o nosso coração. Nós podemos saber de Cristo com a nossa mente, mas só vamos conhecê-lo de verdade com o coração. Dessa forma, afetando a nossa atitude, o nosso dia a dia, o nosso caráter. Só dessa forma, conhecendo verdadeiramente Cristo, vai haver uma transformação na nossa vida. No mundo, existem muitas pessoas inteligentes. Tem pessoa que tem QI altíssimo, com conhecimento elevado, acima da média, porém não tem sabedoria. Ela tem muita informação, mas ela não sai do lugar. Assim acontece com pessoas que só frequentam a igreja, mas não buscam aplicar isso no dia a dia da vida delas. Vem na igreja, escuta a palavra de Deus, escuta o que o pastor tem para falar, tem um monte de música decorada, sabe todos os atos religiosos, sabe tudo aquilo que a igreja faz, mas não consegue aplicar no dia a dia dela a vontade de Deus. Mas esse é um problema que ele acontece, esse excesso de conhecimento, essa falta de sabedoria, desde o Velho Testamento. Porque saber quem Jesus é uma coisa, mas conhecê-lo é outra totalmente diferente. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, a gente vai ler o verso do 8 ao 12. Juízes 2, 8 ao 12. Vou abrir aqui também. Amém? Essa passagem ela exemplifica de uma forma muito clara isso que nós vivemos hoje em dia. Porque a Bíblia ela é viva e ela é eficaz, porque ela é a palavra de Deus e ela é o próprio Deus. Amém? Então a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia para que a gente consiga entender aquilo que o Senhor quer falar. Versículo 8 diz assim: Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizeram em Israel. Então aquela geração mais antiga morreu e nasceu uma nova geração. Tinha uma geração antiga que conhecia Deus de verdade, e nasceu uma nova geração que apenas sabia de Deus. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Então fazendo o quê? O que uma pessoa que apenas sabe faz, não uma pessoa que conhece. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se para os outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e curvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Amém? Olha a ignorância e a falta de sabedoria exemplificada em uma forma clara no Velho Testamento. Então a gente acha que muitas coisas só acontecem do Novo Testamento para cá, mas no Velho Testamento também temos isso. Morreu uma geração inteira que conhecia o Senhor, e nasceu uma geração que apenas sabia de Deus. Então tinha uma geração que era fiel ao Senhor, que entregava a sua vida em propósito aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles, e nasce uma geração que apenas sabe, que apenas adquiriu conhecimento, mas não o colocou em prática. E quando nós tivermos apenas um conhecimento intelectual de quem Cristo é, nós só iremos nos prostrar diante de sexo, vaidade, dinheiro, beleza, fama, tudo aquilo que o diabo tem preparado para a nossa vida, menos de Jesus. A gente vai se prostrar diante de tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Tudo aquilo que o diabo preparou durante a sua vida inteira e tem te oferecido, você vai continuar caindo.
porque você é fraco, você não conhece a Cristo, você apenas sabe, e só sabendo você não tem força para nada. Nós temos uma outra história parecida, que está no livro de Samuel. Vai estar em Samuel capítulo 3, do verso do 4 ao 8. É 1 Samuel, perdão. 1 Samuel 3, 4 ao 8. Amém? Cadê o espadawar? Vamos lá. Verso 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli, e não ao Senhor, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamá-lo outra vez. Samuel se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia a Deus, como muitos aqui podem não conhecer a Deus ainda. E ainda não tinha lhe sido manifestada a palavra do Senhor. Ele ainda não tinha conhecido a Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse, Samuel, vou ler o 9 também. Pelo que ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel deitou e foi para o seu lugar. Então o Senhor chama Samuel novamente, e ele diz, eis-me aqui, para Deus de verdade, para a palavra do Senhor. Olha a situação, o cara trabalhava na casa de Deus, ele era um obreiro, mas ele não conhecia a Deus. Ele apenas sabia, mas conhecer que é bom ele não sabia. Ele não conhecia, quer dizer. Ele sabia fazer de tudo que um obreiro deve fazer, mas ele não conhecia o Senhor. Ele tinha todas as obrigações dele, sabia fazer as orações, sabia se prostrar como uma pessoa religiosa, mas quando o Senhor chama ele 3 vezes, o Senhor chamou ele 3 vezes e ele não ouviu nenhuma, porque ele não conhecia. Quanto tempo que Deus está te chamando? Há quanto Deus está chamando a você? Quanto tempo Deus está chamando você para poder trabalhar na obra dele, para poder conhecer a Ele, e você só tem vindo e fazido aquilo que outras pessoas aqui colocam você para fazer, mas não se dispõe, não entrega a sua vida para Deus, não procura conhecê-lo de verdade? Quanto tempo Jesus e Deus está te chamando? Samuel foi só 3 vezes. Será que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos que Deus está te chamando e você não escuta? Será que é porque você não conhece a voz de Deus? Ou será porque você só é relaxado, que não procura conhecer aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, não procura conhecer aquilo que Jesus veio trazer para você quando Ele se entregou na cruz? Será que você faz pouco caso do sacrifício de Deus? Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao 10. Lucas 19, do verso 1 ao 10. A gente vai aprender um pouco mais aqui também agora. Vamos aprender com uma pessoa que talvez era como nós somos hoje, mas que aprendeu, procurou na verdade, né, a conhecer a Jesus, e enfim entender o que realmente era Cristo, o que realmente é o Evangelho que nós dizemos seguir hoje em dia. O título dessa passagem é Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Jesus havia de passar por baixo daquela figueira. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo, quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém ou roubado, o restituo quadruplicado. Ou seja, tudo aquilo que ele roubou, ele estava disposto a pagar 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus,
e eu receio que Jesus também estava sentado, porque Zaqueu também estava. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então o que Zaqueu fez aqui? Primeiro que eu vejo aqui, do Novo Testamento, a primeira pessoa do Novo Testamento que eu vejo, que eu trouxe aqui para a gente também, a conhecer de verdade, a buscar conhecer de verdade a Cristo, é Zaqueu, aquele baixinho embaçado, mas ele foi esperto porque ele era judeu e viu que era mais favorável ficar do lado dos romanos, só que isso é antes dele se converter. Ele era judeu e ele decidiu ficar dos lados dos romanos por quê? Porque ele viu que a Roma ela tinha muito mais força do que o cristianismo. Então ele, sem conhecer a Cristo, ele preferiu, vou ficar do lado que é mais fácil, vou começar a coletar imposto. Então ele começou a cobrar imposto do seu próprio povo, e com isso ele foi ficando muito rico. Mas ele não era um simples cobrador de imposto, ele era o chefe dos publicanos. Então ele, sabendo que Jesus estava passando por ali, ele queria conhecer a Jesus. Mas pelo fato da sua estatura baixa, como eu falei para vocês que ele era um baixinho, era embaçado, que ele cobrava imposto também, ele não conseguiu ver por conta daquele monte de pessoa que estava na frente dele. E você acha que alguém ajudou ele a ver Jesus? Não ajudou, não. Eu vou ajudar o cara que me cobra imposto, pô. A gente é crente, mas nós vive falando mal do Lula também, né? Então, quando Jesus vai chegando perto de onde Zaqueu estava, ele observa e pede para que ele desça, da árvore, pois ele vai pousar na casa dele, vai repousar na casa dele. Com isso, a galera que estava em volta ali já ficou toda doida. Mas o que é isso? Tem tanta gente abençoada nessa cidade aqui, você vai repousar logo na casa desse cobrador de impostos? Então, Jesus vai para a casa de Zaqueu, e repousa lá. Então, eles comendo lá, eu acredito que eles estavam comendo. Zaqueu se levanta depois de ter uma conversa e Jesus está lá, derramando sobre Zaqueu, e benção vai, e benção vem, e Jesus derramando. Aí chega um ponto que Zaqueu fica cheio. Ele levanta e fala que ele vai vender tudo que ele tem, se ele roubou de alguém, ele vai dar em 4 vezes mais. Então Jesus pega, igual eu falei para vocês que eu penso que ele se levanta, ele diz: hoje entrou salvação dentro dessa casa, porque Zaqueu, agora eu vou, uma abreviação que eu trouxe aqui, uma frase colocada que eu acho que tem a ver, porque Zaqueu deixou de apenas saber, mas passou a conhecer Jesus. Quando que você vai deixar de apenas saber de Deus e vai começar a conhecê-lo? Quando que você vai deixar de ser um crente que apenas fala que é crente, que apenas conhece a religião e vai procurar a conhecer de verdade aquilo que Deus tem preparado para o seu coração? Ou será que você vai continuar sendo que nem o jovem rico era? Porque em contrapartida a gente tem a história do jovem rico, que tinha de tudo para seguir Jesus, era jovem e era rico. É tudo que todo mundo quer ser jovem e quer ser rico. Seguiu os mandamentos, mas quando Jesus pede para ele vender tudo que ele tinha, para segui-lo, o que ele fala? O que ele faz? A Bíblia diz que ele se levantou e foi embora triste porque ele tinha muitas riquezas. Muitos de nós nem riqueza a gente tem, A gente continua trocando a Cristo, A gente continua trocando o Senhor por coisas que o diabo oferece para a nossa vida, por migalhas, Mas por que ele toma essa decisão? Ele sabia quem que era Jesus, assim como Zaqueu também sabia. Tinha o conhecimento intelectual, mas conheceu de coração e colocou ele no centro da vontade? Não, ele não fez isso a ponto de trocar suas riquezas por Jesus. Ele negou a Cristo. Outra história que também acrescenta muito nessa passagem aqui que a gente está vendo hoje, é a de Saulo virando Paulo, Quem que era Saulo? Quem que ele virou? Os maiores apóstolos que teve, O maior apóstolo, na minha opinião, que a Bíblia teve. Sabia sobre tudo de Deus. Ele era fariseu dos fariseus. Ele não era nem um fariseu. Ele tinha tanto conhecimento que ele era acima dos fariseus. Mas ele não conhecia Jesus. Tinha tanto conhecimento naquele cara, tanta inteligência, mas sabedoria era zero. Mas até que Jesus tromba com ele, dá uma rasteira nele, deixa ele cego. E quando oram por ele, ele conhece a Jesus novamente, volta a enxergar, ele conhece a Jesus novamente. Você quer ver um exemplo maior ainda sobre saber e conhecer? É um exemplo dos discípulos de Jesus. Porque eles sabiam, quem sabia mais que os discípulos de Jesus? Sabia tudo sobre ele. Mas até o dia que Jesus morreu e ressuscitou, eles continuaram a mesma pessoa. Os caras passaram 1000 dias com Jesus e continuaram a mesma pessoa. E nós que passa 20 anos na igreja e continuamos do mesmo jeito? Qual que é a diferença? Acho que nenhuma. Mas
Os maiores erros desses apóstolos foram cometidos nos últimos dias de Jesus. Nos últimos 1000 dias, né? Nos últimos dias dos 1000 dias. No final dos dias que Tomé duvidou, Filipe falou: mostre-nos o Pai. Como assim? O cara é o Pai? Está do lado dele pedindo para mostrar o Pai? Qual que é o sentido? A pressão de Jesus foi... Pedro negou Jesus 3 vezes, Judas o traiu. Então, foi no final de tudo que os apóstolos cometeram os seus maiores erros. O que a gente aprende com isso? Os caras sabiam de tudo, e não decidiram conhecer a Cristo, não decidiram confiar. No final de tudo que eles entenderam, de tudo que eles aprenderam sobre Cristo, tudo não valeu de nada. Eles viram o próprio Lázaro saindo do túmulo após uma ordem de Jesus. Você tem noção do que é isso? O cara está morto há 4 dias. Jesus pede para ele levantar na frente dele. O cara levanta e sai. E mesmo assim eles não o conheciam. Mesmo assim eles escolheram não conhecer a Jesus. Eles escolheram apenas saber. Então, até que Jesus ressuscitou, eles não mudaram o caráter, não mudaram o conhecimento deles sobre Cristo, o conhecimento verdadeiro no coração, não mudaram as suas atitudes. A gente viu uma apresentação com a bandeira do Brasil ali. Achei legal, que vai casar um pouco com isso aqui também. O Brasil é um país que ele é cristianizado, né? A gente fala que o Brasil é um país cristão, mas não sei não, hein? O Brasil é um país cristianizado. Talvez nós estamos sendo que nem aquela geração que nasceu lá no Velho Testamento, porque os pais conheciam a Jesus, mas será que os filhos da nova geração conhecem? Será que nós somos um país cristão ou apenas um país cristianizado? E eu acho que nós somos cristianizados, porque a gente troca Jesus assim, 2 palitos, a gente sabe quem que é. Quem no Brasil aqui, você tromba uma pessoa na rua, você pergunta sobre Jesus. É perigoso o cara saber mais do que nós que está aqui dentro. É perigoso o cara saber mais do que a gente. Mas pergunta se ele é cristão. Pergunta se ele nega a própria vontade para poder seguir a Cristo. Porque se ele não nega, ele não conheceu. O primeiro passo para a pessoa começar a seguir a Cristo de forma verdadeira, para conhecer Ele, é ele desistir de si mesmo. Você tem que desistir de você mesmo para você conseguir viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Que não tem como não. Você querer ficar competindo com Jesus ali. Ah, Jesus, você fica aqui no meio termo. Daqui para cima é eu que escolho, daqui para baixo é você que escolhe, ou vice-versa. Não tem meio termo. Ou é Cristo ou não é nada. Ou você fica em cima do muro ou você cai. Se você quer ficar com o pecado meia boca e meio pé dentro da igreja também, meio pé no mundo, meio pé na igreja, é melhor você já cair e se estrepar de uma vez só. Não tem essa de meio termo não. Se você quer conhecer a Jesus, se você quer ter uma vida com Ele, você precisa decidir qual lado do muro você vai ficar. Deus não aceita ninguém que é morno não. Mas se você se arrepender e entregar a sua vida para Ele, Ele aceita, amém? O que caracteriza uma pessoa que só sabe de Jesus, só sabe sobre Jesus? Conhecimento técnico. Tudo o que Ele fez, o cara sabe. O cara sabe que Ele se entregou, o cara sabe que Ele ressuscitou Lázaro, o cara sabe que Ele foi chamado de Filho de Deus por mais de 2.200 anos, 2.200 não, 2.100 anos, 2.000 anos, perdão. Então, o cara conhece tudo sobre Jesus, mas ele apenas sabe. Ele não conhece a ponto de trazer Jesus para o coração dele e para o centro da vontade. É possível que a gente sabe tudo isso, mas a gente não tem nada a ver com ele. A gente sabe tudo sobre Jesus. A gente conhece a Bíblia, conhece o livro de João, o livro de Mateus, o livro de Lucas, todos os livros do Novo Testamento que os apóstolos fizeram, mas a gente não tem nada a ver com ele. O que a gente precisa fazer para poder ter alguma coisa a ver com Jesus? Nós precisamos procurar parecer com Ele, não apenas saber dele. Então, quando você procura Ele, conhecê-lo de verdade, você procura parecer com Ele, para que as pessoas que estejam ao redor de você comecem a ver Cristo na sua vida, assim como eu vejo na vida do meu pai, na vida do tio Hércules, na vida do pastor Arlindo, na vida de todos vocês aqui, que estão verdadeiramente se entregando. Vocês que se entregam, isso exala, como o exemplo do João que eu disse. O João foi, cara, das pessoas essenciais na minha conversão. Então, esse tipo de conhecimento ele é muito importante, porque através desse conhecimento a gente consegue
entender como ser parecido com Jesus. Mas não adianta, ele sozinho não vai transformar a sua vida. Enquanto você insistir, bater na tecla, eu vou conhecer, apenas para o meu intelecto, você não vai conhecer ele para o seu coração. Você não vai conseguir colocar ele no centro da sua vontade. E você, desse jeito, nunca vai ficar no centro da vontade dele. Você nunca vai conhecer a Cristo enquanto você não começar a negar a si mesmo, para poder dizer sim para Deus. Agora, olha tudo que a gente pode fazer apenas sabendo sobre Jesus, apenas sabendo tudo que ele fez na vida histórica dele. A gente pode falar dele. Você pode trombar com uma pessoa na rua e falar de Jesus. Aquele exemplo que eu falei para vocês, você pode trombar uma pessoa na rua e perguntar de Jesus, a pessoa vai falar para você. Talvez ela até sabe mais, né, igual eu falei. A gente pode louvar, ela está aqui, ó. Tão sublime. E cadê Jesus? Cadê Jesus no nosso coração? Cadê Jesus na sua vida? Cadê Jesus nas suas atitudes? Onde que você está colocando Jesus? É na sua estante? Na sua prateleira? Ou você está trazendo Jesus para o seu dia a dia? Para as suas decisões? Né? Será que você só tem pendido para o lado errado? Ou você tem deixado o Espírito Santo guiar o seu coração e te colocar no caminho certo? No caminho que Ele tem preparado para você? Você pode trabalhar na obra dEle. Você pode vir servir uma água, você pode mexer no som, você pode tocar no louvor, você pode ficar na mídia, você pode cozinhar na igreja, e mesmo assim não conhecer a Jesus. Isso é muito sério, porque é isso que o diabo tem querido nesses últimos dias. O diabo não quer que você fique lá no mundo perdido, ele quer que você esteja aqui dentro, mas esteja enganado. Ele quer que você esteja aqui dentro, mas mais perdido do que se você estivesse lá fora. Porque a pessoa que está lá fora, no mundão, ela está isso aqui, ó, de se converter. E virar um crente muito mais crente que você. Mas você que está aqui dentro, que só absorvendo, só retendo, e nunca adquire assim uma experiência com Cristo, você está sendo pior do que a pessoa lá fora. A gente pode operar milagre em nome de Jesus. Isso é louco, a gente pode operar milagre e não conhecer Jesus. Como que isso é possível? Então, tem muita coisa, cara, muita coisa que apenas o nosso conhecimento intelectual, isso tem a ver com o nosso orgulho também, que a gente acha que nós somos capazes de, através do nosso intelecto, tomar a decisão correta, e fica o dia inteiro fazendo cagada. Saber sobre Jesus tem a ver somente com crescimento intelectual sobre ele, performance religiosa, bota para arregaçar no louvor, eu sou o cara da mídia, né? A comida que eu faço é muito boa, então talvez a sua performance religiosa está no alto, mas o seu conhecimento com Jesus no coração está lá embaixo, está quase chegando lá no lapita, como diz, não pode falar cá, né? É lá. Então sim, é possível a gente ter uma mente tocada por Deus, mas não ser salvo. Existe um ditado popular criado por alguém muito sábio, que eu não consegui achar quem foi, que diz que a salvação está a 2 palmos de distância. Aqui é a nossa mente, 1 palmo, 2 palmos. Para quem não sabe, eu não tenho a ponta desse dedo aqui, ó, então esse aqui tem que dar 2 e uns quebradinhos. Tem que fazer com essa mão aqui para vocês entenderem, senão dá errado. Então, todos nós conhecemos Jesus primeiro em nossa mente, para o nosso entendimento, para depois isso virar um conhecimento. Então, talvez você esteja no caminho certo, talvez você está aprendendo sobre Jesus, né? Mas não precisa ficar tanto tempo, né? Só aprendendo e nunca conhecer. Já está na hora da gente começar a abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer falar para a gente, para aquilo que Ele preparou antes mesmo de nós nascermos. Agora, uma comparação conhecida, mas que sempre quando lembrada, ela assombra aqueles que apenas sabem. Tiago capítulo 2, versículo 19. É um versículo curto, já está até na tela aqui, eu vou ler para vocês. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e o estremecem. Quando apenas sabemos, a gente se iguala aos demônios. Você quer ficar parecido com um demônio? Eu não quero, não. Eu não quero apenas saber de Deus, não. Eu quero conhecer Ele. Eu quero trazer Ele para a minha vida. Eu quero trazer Ele para o meu dia a dia. Porque, cara, tá aqui assim, ó, no mesmo nível que o demônio. Isso aqui não é para mim, não. Também não deve ser para você, não. Um trem que eu não gosto é tal do demônio. Então, vamos ficar diferente aí, gente. Pelo amor de Deus. E o que é conhecer a Jesus, então? Vamos até que enfim falar sobre conhecer a Jesus e não apenas saber, né? É algo que vai além do meu intelecto, do seu intelecto,
Ela entra para a esfera do nosso relacionamento pessoal. Lembra que lá no comecinho, sobre a palavra logos, eu disse que antes era um relacionamento impessoal, agora ela passa a ser um relacionamento pessoal. É um ser, é um homem. Ele veio e se fez homem para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento restaurado com o Pai. Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou com suas linhas de amor. Amém? Essa é uma parte de uma música que eu acho muito linda. Uma vez eu usei ela para poder explicar sobre o Evangelho para uma pessoa também, e eu nunca vou esquecer essa frase. Então, através de Cristo, a gente tem um relacionamento com Deus. Conhecer a Jesus significa, em primeiro lugar, a gente ter uma experiência com a sua fé. A gente tem que ter uma experiência com Cristo. Às vezes você pergunta para uma pessoa, qual foi a sua maior experiência com Jesus? A pessoa fala, cara, sei lá, eu estava com dor de cabeça, orei e passou. Tá bom, é uma experiência. Mas você vai ver o que o cara faz para o mundo. O cara faz tanta atrocidade para o mundo. O cara se prostitui, o cara fala palavrão, o cara é desonesto. O cara entrega o corpo e a alma para o mundo, mas para Jesus ele só consegue pedir para sarar uma dor de cabeça? Onde é que está esse relacionamento com Cristo na sua vida? Onde é que está esse relacionamento de conhecer a Jesus no seu coração? Não é saber apenas que Ele morreu pelos seus pecados, mas é crer na verdade de que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. É descer a fé da mente para o coração. É viver a experiência com Jesus. É possível vir aqui no culto, ouvir um monte de versículo, ouvir a palavra de Deus, orar, até chorar, se emocionar, mas você sai pior do que quando você entrou. Como é que isso é possível? Porque você apenas absorve o conhecimento, você não está entregando a sua vida para Jesus. Você não está querendo conhecer Ele. Você tem medo de renunciar às suas vontades, de renunciar àquilo que o seu coração deseja aqui na terra como carnal. Você diz sim para tudo isso que o diabo tem te oferecido, todas essas migalhas que ele tem jogado na sua mesa, mas quando Jesus te entrega uma vida eterna, você fala não. Como você tem coragem de se chamar cristão desse jeito? Como você tem coragem de dizer que você acredita em Jesus, sendo que você não consegue dizer não para aquilo que o diabo te oferece? A pessoa que conhece a Deus, ela vive uma experiência de fé. Ela vive em comunhão, está em constante comunicação com Jesus através da oração, da leitura bíblica, da sua presença e da sua orientação diária. Como que eu tenho que fazer para mim conseguir conhecer a Jesus então? Já que só saber dele é tão ruim assim, o que eu tenho que saber para me conhecer a Jesus? Você precisa ter uma comunicação com Ele. Não é só domingo, não é só segunda de manhã, não é só quinta noite, terça no aprisco, ou sexta no corujão, ou no sábado no papo do alto. Não é só isso. Você precisa comunicar com Ele em tudo que você vai fazer no seu dia a dia. Você está no seu trabalho, cara, você está com uma decisão difícil que você ainda não tem tanta experiência, pede discernimento para Deus. Eu te garanto que o Espírito Santo vai te fazer pender para o lado certo. Você só vai para o lado errado se você não quiser conhecer a voz de Jesus, quiser conhecer a palavra de Deus, não quiser conhecer a Jesus. Você só pende para o lado errado se você quiser, porque o Espírito Santo ele vai te guiar para o lado certo, se você realmente estiver entregando a sua vida para Jesus e estiver tendo uma comunicação com Ele. Você ora. Tem gente que não tira um tempo para falar com Deus nem quando está dirigindo. A gente sabe que hoje em dia, na nossa correria, no nosso dia a dia, assim, a gente é muito falho com isso. Eu sou um exemplo disso. Mas tira, começa devagar. Começa devagar. Está dirigindo, está no carro, está no trânsito, fala com Deus. Agradece pelo dia que você está tendo. Agradece pelo que Ele fez na sua vida. Para de reclamar. Chega de murmuração. O que você quer mais que Deus faça para a sua vida, além do que Ele já fez? Se entregou. Ele era santo. Nenhum de nós aqui, nenhum, merecia o que Ele fez por nós na cruz. Ele era santo, Ele entregou a sua vida. Não só entregou e morreu de uma forma generosa, de uma forma boa. Ele morreu de forma heróica. Ele sofreu, Ele sentiu dor, para que eu e você hoje falássemos não. Será que é isso que você está falando? Ou será que você tem entregado verdadeiramente o seu coração? Será que você tem negado a sua própria carne? A pessoa que conhece a Cristo tem uma vida transformada. Ela permite que o Espírito Santo atue mudando os seus valores, o seu caráter, as suas atitudes, o seu comportamento, para começar a se alinhar com uma vida que Jesus tem preparada para ela.
O que eu falei para vocês anteriormente? Quando a gente quer conhecer a Cristo, a gente tenta parecer com Ele também. Qual que é a melhor forma da gente conhecer a Cristo? É a gente tentar se parecer com Ele, ter um relacionamento com Ele diário. Então, é tudo uma conexão. Quando você faz uma oração, você se fortalece na fé. Quando você conversa com Ele no dia a dia, você começa a pender para o lado correto das coisas. Você começa a tomar as decisões corretas. Qual que é a consequência disso se não é se parecer com Ele? Qual que é a consequência disso se não é ser um exemplo, assim como Ele foi para nós? O seu objetivo como cristão aqui é ser um exemplo, assim como Cristo foi. As pessoas têm que ver Cristo na sua vida e conseguir se espelhar em você, para que elas tenham uma motivação, falar, cara, eu quero ser que nem aquele cara, porque ele é que nem Jesus. E aí o plano muda, aí você para de querer ser que nem aquele cara, porque aquele cara também é falha, você quer ser só que nem Jesus. Entendeu? Quando você começa a conhecer realmente a Cristo. Uma pessoa que conheceu a Cristo é uma pessoa que parou de acreditar nela e começou a acreditar em Jesus. Você precisa. Eu preciso, nós precisamos parar de acreditar em nós mesmos e começar a depositar a nossa confiança em Cristo. Já chega, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Você vai treinar para você dar um pulo bem alto e chegar no céu? Não vai. Você não vai alcançar Jesus desse jeito. Não é esforço físico, sei lá o que você vai fazer, que você vai conseguir conhecer Jesus, a não ser se parecer com Ele, a querer conhecer Ele de verdade. Como que a gente conhece Jesus e não apenas sabe dele? Falando direto com Ele. O que eu falei com vocês, quando você começa a conversar com Jesus, tem um plano de oração, quando você começa a realmente procurar ter uma intimidade com Ele, quando você menos imagina, você está falando com Ele do nada. Você está no seu dia a dia lá, você está no trabalho, tem um cliente infernizando a sua vida. Aí você está pronto para soltar os cachorros, aí você lembra que Jesus existe, que Ele está ali, você pode conversar com Ele, você pode se acalmar, você pode segurar a onda, você pode passar tempo com Jesus, né? Igual eu disse para você, a gente tem que começar a tirar um tempo para ficar a sós com Deus, meditar na sua palavra e também começar a ouvi-lo, não apenas falar, Senhor, 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 e não ouvir nada. Você termina de falar, não é que Deus quer falar com você, você levanta e vai embora. Aí você deixa Ele falando sozinho. Como eu disse para vocês, passando tempo com Ele, meditando na palavra dEle também, para que a gente consiga ter um conhecimento intelectual também, sobre como parecer com Jesus. Não é porque o conhecimento intelectual sozinho é tão ruim, que ele somado com o conhecimento no coração, com o conhecimento verdadeiro, não vai ser bom. Ele é essencial, pois você precisa disso para poder conseguir parecer com Cristo. Você precisa decidir tudo com a ajuda dele. Você não decide nada sozinho. Você precisa estar aqui, alinhado com a vontade dele. Não estou dizendo que a gente vai ser santo. A gente é santo, né? Lógico. Que a Bíblia diz que nós somos santos. Eu fui corrigido isso uma vez no encontro, no propósito do encontro. Eu falei que a gente não é santo, mas foi uma forma de falar, né? Aí depois eu fui corrigido. Nós somos santos. A gente pode errar, pode pecar, mas nós somos santos. Nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Tendo experiência com ele, reconhece-o em seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não tem como a gente conhecer a Jesus se nós não buscarmos desesperadamente. Como é que você quer conhecer a Cristo se você só busca Ele de vez em quando te dá vontade? Você precisa negar a sua própria carne. A sua carne é a sua vontade também. Então você precisa querer buscar a Cristo, por mais que isso não esteja na sua vontade carnal. Tem uma coisa que eu estou querendo pegar o hábito, tem tempo que eu estou falando que eu vou fazer, eu não faço. Eu tenho mania de sempre que eu estudar de noite. Aí muitas vezes a gente está cansado, passa batido. O Hércules até falou comigo isso na quinta-feira. Começar a fazer isso de manhã. Tem muito tempo que eu estou falando que eu vou começar a fazer e não começo. Então a gente precisa começar a buscar Jesus de forma desesperada. Assim como uma criança. Quando a gente está numa viagem, está chegando. Né? A gente precisa começar Jesus desesperadamente. Partindo para a conclusão, eu trouxe um texto de Filipenses capítulo 3, verso 10. O que o Paulo diz nessa carta. Filipenses 3, 10. Na versão NVI aqui.
10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Você sabe sobre Jesus ou você o conhece de verdade? Você está querendo fazer como Paulo fez aqui? Conhecer a Cristo mesmo? Você quer acreditar no poder da ressurreição dEle? Você quer participar do sofrimento dEle? Você está disposto a negar a si mesmo todos os dias? O sofrimento dele que nós podemos participar de forma voluntária, né? A não ser que alguém chegue em você e fala que vai te matar se você não negar Jesus, né? Porque aí seria um sofrimento que nem de perto é parecido, porque nós somos pecadores, então nós somos merecedores disso. Mas o sofrimento voluntário que a gente pode participar hoje é negar a nós mesmos, entregarmos a nossa vida para Jesus. Será que a gente quer nos tornarmos como Ele em sua morte? Será que a gente quer estar junto com Ele verdadeiramente no último dia? Você foi convencido do Evangelho ou você foi convertido? Você apenas foi convencido que Jesus morreu na cruz e entregou a sua vida por você, ou você se converteu para Ele? Porque você ser convencido que Jesus morreu é muito fácil. Verdade, cara, Jesus morreu, eu entendo isso, cara, verdade. Isso é o que mais acontece quando a gente espalha o Evangelho para alguma pessoa que não tem tanto conhecimento bíblico. Ou tem até conhecimento bíblico, mas, igual eu disse para você, só sabe. A pessoa fica ali, caramba, verdade, Jesus morreu. Ou será que você realmente se converteu a ponto de mudar a sua vida completamente para seguir aquilo que Ele tem preparado para você? O que aconteceu na sua vida de diferente depois que você se converteu? Ou você só começou a praticar atos religiosos, só começou a vir no culto, aí sai do culto é a cerveja, é a prostituição? Será que você só está praticando atos religiosos e deixando esse fato de conhecer a Cristo de lado? Ou será que você está realmente entregando a sua vida para Jesus? Será que você realmente está entregando os seus dias para Ele? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, se você realmente está entregando a sua vida para Deus. Glória a Deus pela sua vida, se você está negando a si mesmo para dizer sim para a vontade dEle. Glória a Deus, irmão, pela sua vida, porque Jesus te transformou e houve uma mudança na sua vida e no seu caráter. Mas se você, com essa reflexão, não sentiu isso no seu coração, se você não entendeu isso, você precisa mudar. Você precisa dizer sim para o que Cristo tem preparado para a sua vida. Você precisa dizer sim para Deus. Você não pode mais fazer que nem Samuel estava fazendo. Surdo, que não escuta Deus chamar, Jesus chamar. Você precisa abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você precisa abrir o seu coração e deixar que Ele reine, que Ele tome conta das suas decisões. Que Ele seja o centro da sua vontade para que você seja o centro da vontade dEle. Que as pessoas no seu trabalho, as pessoas na sua faculdade, as pessoas na sua escola, quando te vê passando, não veja apenas o Kaique, não veja apenas a pessoa que você é, mas que veja Cristo em você, que elas se sintam inspiradas por esse amor que te constrangeu, que através da sua vida vai constranger elas também, que a palavra de Deus seja viva, que ela seja eficaz na vida das pessoas, através da sua, porque se isso estiver acontecendo, se as pessoas estiverem sentindo um desejo de mudança através da sua vida, é porque você está no caminho certo. Isso é uma confirmação de Deus para a sua vida hoje. Isso é uma confirmação de Deus para aquilo que Ele tem preparado para você. Assim como eu fiz esse pedido para Deus no ano passado e hoje Ele está me entregando aqui, Ele está cumprindo o que Ele prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Tudo que Ele te prometeu é seu. Mas você precisa receber. Você precisa desejar de todo o seu coração e buscar de forma desesperada. Você vai começar devagar. Você vai começar tropicando, você vai começar falho, você vai começar errando. Mas vai chegar um ponto que você vai sentir mais vontade de estar do lado da presença dEle do que comendo as migalhas que o diabo te oferece. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias também, para finalizar. Mateus capítulo 7, 21 ao 23. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo... Perdão, estou ansioso. Amém? 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas apenas aquele que me fez a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, porque vocês praticam o mal. Cadê o seu temor a Deus? Cadê você quebrantado com essa palavra, com esse texto de Mateus? Você não tem mais medo de chegar no fim de tudo e não ser recebido por Deus? Você tem coragem de estar trocando Deus aqui hoje para no final de tudo você simplesmente ter jogado tudo fora? Tudo que você lutou esse tempo todo, que você ficou em cima do muro, que você não quis descer, você está disposto a trocar uma vida eterna, uma vida com Deus que Ele preparou para você através da sua morte, por migalhas? Hoje é um dia de mudança, é um dia de decisão na sua vida. Você precisa decidir, porque é você quem decide isso, não sou eu. Não é o seu pastor, não é o tio Hércules, não é o tio Vino, não é o tio Fred, não é a Michele, não é ninguém aqui que vai decidir por você, senão você mesmo. Você precisa entregar para Deus a sua vontade, para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. 23 de novo, para vocês refletirem. Então eu lhes direi claramente: eu nunca os conheci, afastem-se de mim, porque praticam o mal. Você quer ouvir Deus te falando isso no final de tudo? Ou você está disposto a entregar hoje a sua vida, para que Deus realmente tome conta da sua vida, da sua vontade, da sua decisão, para que você esteja alinhado com Ele? Chega. Chega. Deus te diz: chega. Chega de uma vida dividida. Chega de uma vida que favorece um pouco a sua vontade e um pouco a vontade de Deus. Chega. Comece a viver a vida abundante que Cristo preparou para você hoje. Deus, Ele veio e te entregou uma vida abundante para que você se entregasse por Ele, para que você vivesse essa abundância com Ele hoje aqui na terra, não para que você vivesse essa abundância somente lá no céu e na eternidade. Cristo, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Você está vivendo a abundância de Deus hoje? Você está recebendo dEle quando você faz o seu devocional? Quando você faz o seu estudo bíblico? Quando você estuda, você está sendo confrontado? Você está se permitindo ser confrontado pela palavra de Deus? Ou você está lendo apenas para o seu ego? Para falar: não, hoje eu li 3 capítulos da Bíblia, eu estou forte. Ou você está ficando fraco depois que você lê? Porque quando você lê de imediato, você tem que ficar fraco, porque você não é ninguém perante da majestade de Deus. Você não é ninguém. Ninguém. Cristo é tudo e tem que ser tudo na sua vida. Você tem que ler a Bíblia e se sentir confrontado, se sentir desafiado por aquilo que Cristo te fala. Se você está sendo confortado quando você lê a Bíblia, está errado. Está errado. A Bíblia tem que te quebrar no meio. Você tem que ser quebrado como um vaso para que Deus possa te fazer de novo e te encher, para que você transborde e mude a vida das pessoas que estão em volta de você. Que você molhe as pessoas com o amor de Deus que estão em volta de você. Mas não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo se você não se esvazia. Se você não esvazia o seu próprio corpo, a sua própria vontade. Não tem como Deus depositar em um vaso cheio, mas não cheio dele. Porque um vaso cheio dele, ele faz transbordar. Mas um vaso só cheio de você, como é que ele vai depositar dentro disso? Deus não habita onde não tem espaço para Ele. Deus não invade nada. Enquanto você não abrir o seu coração e entregar para Ele a sua vida, você não vai conhecer a Jesus. Como eu sei que eu conheci Jesus de verdade? Meu irmão, isso é uma decisão, isso é uma resposta que só você pode dizer para você mesmo. Quando você começar a praticar aquilo que Ele tem preparado para você, quando você começar a entregar a sua vida para Ele, quando você decidir conhecê-lo, talvez aí sim você esteja conhecido de verdade. Essa é uma resposta que só você pode ter.
Só você pode responder para si mesmo. Eu não posso responder. Eu não conheço o seu 21. Eu não conheço o seu caráter. Mas eu conheço a Cristo. E o meu desejo é que você também conheça.